Olá pessoal, chegamos ao terceiro vídeo do nosso curso de Educação à Distância, CorelDRAW e Ilustração Digital. No último vídeo, estávamos falando sobre objetos e gerenciador de objetos. Vimos que existem 5 grandes grupos de objetos e todos os objetos são considerados gráficos. Os gráficos são divididos em 2 grupos, os gráficos bitmaps e os gráficos vetoriais. Como o CorelDRAW é um software dedicado a trabalhar com gráficos vetoriais, logicamente é nele que iremos dar maior importância. No texto presente em nosso ambiente virtual, vocês puderam perceber que os gráficos vetoriais possuem direção, sentido e intensidade. Vamos ver o que isso significa. Vou pegar aqui, por exemplo, a ferramenta mão livre e vou criar uma pequena linha. Vamos utilizar aqui a ferramenta Zoom, vou aumentar aqui para vocês poderem entender, e vou utilizar aqui a ferramenta Forma. Observem que formou-se dois triângulos, um aqui e outro aqui, uma forma de uma seta, né? Então isso aqui indica o ponto de origem, vamos chamar de ponto A, e o meu ponto de destino, ponto B. A direção da seta, logicamente, o nome já diz, né? Ele indica a direção, tá, do vetor. Então podemos dizer o seguinte: qual é o sentido? O sentido é do ponto A até o ponto B. Qual é a direção? Para a direita. Qual é a intensidade? É o comprimento do próprio vetor. Outra coisa seria o seguinte: aqui no caso eu tenho uma linha, um segmento linear, onde o meu ponto de origem está aqui e o meu ponto de destino está aqui, ou seja, eles estão separados. Vai existir casos em que eu posso fazer isso aqui, ó. Observem agora que os meus pontos de origem e de destino, tá, são os mesmos. Então ele começou aqui e terminou aqui, tá? Qual que é a diferença entre esse gráfico vetorial aqui e esse gráfico? Esse gráfico, tá, é chamado de objeto fechado. Tá? Então toda vez que você coincide o ponto de origem com o ponto de destino, nós temos um objeto fechado. Ponto de origem com ponto de destino separados, eu tenho um objeto aberto. É importante salientar que somente objetos fechados podem ter preenchimento de cor. O que significa isso? Esse objeto que está fechado, eu posso modificar tanto a cor de preenchimento quanto a cor de contorno. Então, por exemplo, eu vou querer colocar como cor de preenchimento o vermelho. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na minha paleta de cores, escolho o vermelho e clico com o botão esquerdo do mouse. Caso eu queira modificar, botão esquerdo do mouse em outra cor. Caso eu queira alterar a cor do contorno, eu vou utilizar também a paleta de cores, só que utilizar o botão direito do mouse. Então vou colocar ele aqui em verde, ó, tá? Quando o objeto está aberto, não é possível aplicar uma cor de preenchimento. Somente a cor de contorno poderá ser alterado. Então, por exemplo, vamos deixar essa cor de contorno em azul. Lembrando, para aplicar a cor de contorno, utilize-se o botão direito do mouse. É importante sabermos que no CorelDRAW se utiliza os termos aplicar cor de contorno e aplicar cor de preenchimento. Tá? Então não é colorir desenho, né? Já muita gente pergunta assim para mim, né? Ô, professor, como é que eu faço para colorir um desenho no CorelDRAW? Tá? Não é colorir, tá? Pior é quando o cara pergunta como é que ele faz para dar uma pintada no CorelDRAW, né? Então já está todo mundo entendido que é aplicação de cores de contorno e aplicação de cores de preenchimento. Uma outra pergunta que sempre me fazem, né? Eu não estou conseguindo colorir, né, novamente, um desenho no CorelDRAW. Aí quando você vai ver, né, o desenho na realidade é um objeto bitmap, tá? Então o CorelDRAW não faz alteração de cores em um objeto bitmap. Por quê? Porque ou ele faz alteração de cor de contorno ou faz alteração de cor de preenchimento. Vale lembrar que um bitmap é uma imagem formada por pequenos quadradinhos chamados de pixels, tá? Então, somente um editor de imagens que poderá fazer alteração de cores em um objeto bitmap. Ficou claro? Então, gente, cuidado com esses termos aí, tá? Então, lembrando, sempre cores de contorno, cores de preenchimento. Tá ok? Bom, a gente vai comentar sobre aplicação de cores numa outra oportunidade mais à frente, porque embora pareça algo simples, a utilização de cores é algo muito complexo, ainda mais que nós temos cores diferentes tanto para impressão, que é o caso do sistema CMYK,
tá? Que nós estamos utilizando no momento, e temos as cores, no caso de projeção, né? Que seriam as cores RGB, tá? Que são outro sistema de cores, tá? Somente tem esses dois sistemas? Não, tem vários sistemas de cores, por isso que é algo assim bem complexo trabalhar com cores, tá? Então vai ficar mais para frente. No próximo vídeo, iremos falar sobre objetos de curva, que é outra coisa que gera bastante dúvida no pessoal. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Até mais.